A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos encerrando o nosso trimestre e comentaremos a lição A Cidade Celestial. Nós estamos dando prosseguimentos e encerrando hoje o tema do trimestre que fala a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. E hoje comentaremos a lição de número 13, a cidade celestial. O texto áureo encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verdade prática. A cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. A leitura bíblica em classe encontra-se em Apocalipse, capítulo 21, dos versículos 9 ao 14, e Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 5. Então vamos iniciar nossa lição de número 13, a cidade celestial. Então o que nós estamos falando, meu irmão, é o destino desta jornada. O trimestre veio para nos mostrar isso, que nós estamos numa carreira. E esta carreira nos foi proposta. Estudamos como se inicia a carreira, que é após a conversão. O homem, quando se converte a Cristo, ele agora está se pondo num caminho que leva à salvação eterna. Mas dentro deste caminho, o homem passa por algumas intempéries, passa por alguns obstáculos que nós estudamos ao longo deste trimestre. São tentações, são seitas, falsos profetas, coisas que vêm combater a nossa vida. Por isso, nesse trimestre, também falamos muito sobre vida cristã. E hoje estaremos encerrando, mostrando justamente o destino final daqueles que trilharam o caminho com fé, com santidade, perseverando na promessa que Cristo deixou para a sua igreja e para os seus. Esse é o destino de todo crente que está aqui nesta terra peregrinando. É o céu de glória, é um dia habitar triunfantemente com o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Porque como Paulo falou, e nós lemos agora há pouco na nossa texto áureo, que fala que nossa pátria ela está nos céus, de onde nós também estamos aguardando o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, quando falamos sobre a cidade celestial, nós estamos abordando um tema que ele vai se firmar justamente na cidade celestial que é revelada em Apocalipse, capítulo 21, na qual se trata da Nova Jerusalém, que ela é descrita justamente como essa cidade que é de destino, que é o destino e a morada de todos os crentes que viverem neste mundo, justamente perseverando em santidade, em comunhão com Deus. Porque um dia aguardamos justamente que as promessas de Deus irão se cumprir e estaremos aonde Ele estiver. Então, Jesus vai voltar e em sua segunda vinda, Ele nos levará para a nossa cidade celestial. E ali nós sim estaremos para sempre com o Senhor. Nesta vida passamos por aflições, passamos por tribulações, provações, e tudo isso, meu irmão, faz com que nós venhamos a crescer e a se firmar cada vez mais como crentes. Pois tudo isso que nos acometem aqui, que nos vem contra a nossa vida, não podem se comparar com o peso de glória que haveremos de receber. Então, meu irmão, o salvo em Cristo ele deve procurar sempre andar em santidade, em obediência à palavra de Deus, em comunhão com a igreja e com os irmãos e com Deus. E, fazendo tudo isso, chegaremos à cidade celestial. E lá desfrutaremos totalmente e indubitavelmente estaremos lá em um novo estado, uma terra transformada pelo poder de Deus, e viveremos juntamente com Ele. E João descreve essa cidade como uma bela cidade, uma cidade sem beleza, de uma beleza sem igual. Jesus nela será luz, não vai ter sol, nela não vai ter mar,
o mar já não vai existir, porque não vai haver necessidade, mas ali estaremos com Deus, porque o Senhor vai estar nela e o Senhor estará conosco eternamente. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o paraíso eterno. Ele vai mostrar, explicando justamente o que é paraíso. O salvo em Cristo, meu irmão, que vive a nova vida firmada nele, tem uma nova esperança em relação ao futuro, de modo que ele vive deste mundo olhando para as alturas. Ele vive aguardando justamente o retorno de Cristo para habitar no paraíso eterno. Observe que no grego do Novo Testamento a palavra paraíso ela foi mencionada por Jesus, ela foi mencionada por Paulo e por João. Jesus falou sobre o paraíso em Lucas, capítulo 23, versículo 43. Paulo falou sobre o paraíso em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, que ele foi ao terceiro céu. Ali é o paraíso. E João também falou sobre o paraíso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Então, meu irmão, trata-se de um substantivo masculino, sendo de origem oriental, falando de parque, reserva, jardim fechado, bosque, mas que no grego ela carregava alguns significados. Nós vamos falar de 4 significados que essa palavra tinha no grego. Entre os persas, a palavra paraíso era um grande cercado ou reserva, região de caça, parque, e bem irrigado, no qual os animais silvestres eram mantidos para a caça. Era fechado por muros e guarnecido com torres para os caçadores. Este é o primeiro significado de paraíso na visão persa. O segundo significado é jardim, parque de recreação, bosque, parque. Terceiro significado, parte do Hades, como nós estudamos na lição 11. O autor aqui está colocando que um dos significados de paraíso é como uma parte do Hades, que os judeus tardios pensavam ser a habitação das almas dos piedosos até a ressurreição. Alguns entendiam ser este o paraíso celestial. E quarto significado que a palavra nos dá são as regiões superiores dos céus. Então nós compreendemos que, no que tange a palavra paraíso, o termo ele vai aludir ao estado de perfeição, ao estado de prazer. Isso porque se trata de um lugar que não haverá sofrimento. Então, o paraíso, teologicamente, é considerado como estado de bênção, estado de comunhão com Deus depois da morte do salvo, que ele passa agora a habitar na presença de Deus. Então, o paraíso ele pode ser descrito como o reino de Deus. E nesse sentido, o que se compreende é que nele se concretiza um estado restaurado de todas as coisas. Então, nesse aspecto espiritual, o paraíso é destinado para aqueles que vivem neste mundo uma vida santa, que vivem neste mundo uma vida justa para com Deus, alinhado com os ditames bíblicos da palavra santa do Senhor. Então, esta é a definição do paraíso que o autor Pastor Ziel Gomes traz para nós. O segundo subtópico da lição, o autor vai falar sobre o que é cidade eterna. Anteriormente, nós falamos um pouco sobre o paraíso, sobre o paraíso, mas agora nós vamos falar a cidade eterna, que está intimamente ligada à cidade celestial. Então, neste ponto aqui, nós estamos falando justamente da Nova Jerusalém que João menciona ela em Apocalipse. É nesta cidade eterna que todos os salvos redimidos irão morar quando Jesus vier buscar o seu povo. Esta cidade, à luz de Apocalipse 21, que é a revelação que nos mostra ali essa cidade, ela será glorificada. Por isso se diz que descerá do céu. Ela é descrita como maravilhosa, bela, isto é uma cidade cheia de glória. E o autor, ao fazer menção sobre a sua beleza, ele faz uso dessas palavras buscando exprimir sua realidade aos mortais, porque ele escreve parecia, era como, semelhante, ou seja, não tinha palavras para descrever. Então ele buscava
os melhores aspectos humanos para mostrar uma realidade espiritual, uma realidade celestial. Então ele está exprimindo justamente isso. Ouro fino, por quê? Porque é a realidade que ele entendia, ele não conseguia expressar, falar daquela cidade, muros de jaspe, adornada de pedras preciosas e de muitas pérolas. Então, aqui o que ele está falando é justamente, meu irmão, de algo glorioso, de algo esplendoroso. Não é que a rua vai ser de ouro, não é que lá o muro vai ser de jaspe, mas ele está descrevendo em linguagens humanas para que nós possamos compreender e ter um pouco da dimensão do que é aquilo que João viu, que Cristo revelou para ele. Então, meu irmão, nós vamos perceber justamente isso, que essa cidade eterna é a nova Jerusalém que desce de Deus do céu. Então, isso que nós temos que entender. E outra coisa que deve ficar claro também, que o livro do Apocalipse, sim, ele é um livro que fala muito sobre poesia, fala muito sobre questões também simbólicas, mas nós temos que ver aonde é simbolismo, aonde é poesia e aonde o autor está falando de um sentido literal, porque temos que compreender isto, porque nós devemos sempre procurar ler e meditar no livro de Apocalipse, pois ainda que ele seja, sim, um livro poético e simbólico, nós cremos que seu cumprimento será totalmente literal. Então, quando o Apocalipse nos fala ali que haverá 1000 anos, nós estamos falando de 1000 anos literais. Por quê? Porque nós vemos, meu irmão, pela Sagrada Escritura, que os estudiosos afirmam que de todas as profecias que as Sagradas Escrituras nos mostram, 70% delas se cumpriram. E todas essas foram cumpridas de forma literal, meu irmão. A Bíblia, as promessas, elas são cumpridas de forma literal. Não há promessa que vai ser cumprida de forma simbólica, não. Ela é cumprida de forma literal. O mais caso emblemático que nós podemos citar aqui é o cumprimento do nascimento de Jesus de uma virgem. Quem imaginaria que uma virgem daria à luz? Ou seja, alguém poderia dizer isso é uma linguagem simbólica, mas o que aconteceu? Cumprimento literal. Deus habitou entre os homens. Quem poderia imaginar isso? Mas Deus, ele se fez carne. O Salvador vai vir de Belém, ou seja, vai nascer de uma virgem, assim como nasceu. Ou seja, os cumprimentos das Sagradas Escrituras acontecem de forma literal. Então isso nós temos que ficar bem ciente. E essa cidade, a Nova Jerusalém, ela era a esperança nessa cidade espiritual que estimulava os crentes da antiga aliança. Hebreus capítulo 11, versículo 14 e 16, Abraão esperava a cidade, não a cidade de fundamentos humanos, mas a cidade cujo arquiteto e fundador e engenheiro, vamos falar assim, foi o próprio Deus, ou seja, é uma cidade literal, como também os santos da nova aliança, conforme nós lemos no nosso texto áureo, que Paulo fala justamente sobre isso em Filipenses capítulo 3, versículo de número 20. O terceiro subtópico vai falar sobre quando a eternidade começará. A eternidade ela vai começar justamente quando? Quando o ser humano, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que sem Cristo ele não alcança a salvação eterna. Então é justamente neste momento que a eternidade começa para o salvo em Cristo Jesus, porque ele não vive pautado unicamente nas coisas deste mundo, mas seus olhos são para a eternidade, porque ele tem uma esperança, ele tem uma perspectiva de que Deus vai vir buscá-lo e transformá-lo e dar-lhe uma vida nova. Então a esperança, a expectativa desta eternidade é justamente no novo nascimento. O crente, quando ele recebe Cristo, ele recebe a vida eterna.
Nós estamos falando aqui da salvação em Cristo. Por quê? Porque a eternidade ela tem um lado do homem com Deus e do homem sem Deus. Mas o homem sem Deus, ele vive, meu irmão, como não existisse o amanhã. Então ele vive desfrutando e fazendo tudo aquilo que desagrada a Deus, como se não tivesse perspectiva nenhuma do futuro, porque na verdade ele não tem. Mas o crente salvo, ele vive nesta vida como peregrino, como forasteiro, mas ele tem uma esperança futura. Então a eternidade do crente começa justamente no novo nascimento. O homem se converte a Cristo, aceita Cristo. A partir deste momento, sim, a eternidade começa a fazer parte da sua vida, até porque Deus colocou no coração do homem a eternidade, conforme Salomão fala lá em Eclesiastes no capítulo 3, que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, meu irmão, nós temos sim esta eternidade em nosso coração, porque foi estabelecida por Deus para que nós venhamos a desfrutar e a estar sempre ao lado do Senhor. O segundo subtópico da lição, o autor vai falar justamente sobre o eterno e perfeito estado. O estado perfeito à luz da doutrina bíblica. Neste ponto aqui, o autor vai falar justamente sobre como será a nossa condição diante de Deus, diante dos céus, nesta nova cidade, ou seja, na Jerusalém celestial. Então, nesta nova cidade, à luz do que a Bíblia nos diz e da teologia, ele é descrito como marcado pela comunhão, pela paz, pela alegria, pela santidade, sem a presença de nenhum males, sem presença de dores, sofrimento ou morte. Isto é o que denominamos de estado perfeito, porque se trata do resultado da concretização das promessas divinas no que diz respeito ao plano redentor, envolvendo tanto a natureza como também o ser humano. Então aqui, quando o autor está falando sobre o estado perfeito à luz da doutrina bíblica, ele está mostrando justamente os nossos corpos transformados, porque os nossos corpos mortais abatidos, ele será transformado. Por isso Paulo escreve que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Então nós estamos falando aqui de ser semelhantes a Cristo. João fala sobre isso, 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Fala justamente de que nós seremos semelhantes a ele. E o que é ser semelhante a Cristo? É corpo transformado, é corpo glorificado, é corpo, meu irmão, perfeito, livre de pecar e do pecado, porque estaremos na mesma condição de Jesus, corpo transformado e livre do pecado, do sofrimento e da morte. Porque a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte ainda é uma realidade na vida da humanidade, mas vai existir o dia para os seres humanos salvos em Cristo Jesus que não vão passar por essa morte. E também o ímpio. Inclusive, ele vai viver em seu corpo de mortais no tormento eterno, como foi falado já em lições passadas. Então, isso que nós temos que entender, que a bondade de Deus, ela sempre entrou em cena para trazer restauração, para providenciar os meios necessários, para restaurar a comunhão a comunhão que nós temos com Ele. E aquele que não tem, Deus sempre procura um jeitinho de ir lá e fazer com que o evangelho seja pregado àquela pessoa, para que ele venha reconhecer o seu estado de pecaminosidade e venha confessar a Cristo como seu Salvador. Então, o estado perfeito, meu irmão, que irá justamente se descortinar no futuro, ele é denominado no Apocalipse de novo céu e nova terra, que é o estado onde nós estaremos, nesse novo céu e nessa nova terra, que tudo vai ser transformado e tudo vai sofrer uma transformação justamente para receber-nos e para estarmos lá dentro, gozando de todos os benefícios que foram prometidos por Deus. O segundo subtópico, o autor vai falar sobre o estado perfeito à luz de Apocalipse, capítulo 22. Neste ponto aqui, o autor vai mostrar exegeticamente, hermeneuticamente, que buscar descrever na visão final o que é o estado perfeito
ou melhor, a cidade celestial, a Nova Jerusalém, dando uma ênfase escatológica quanto ao final de tudo. Aí o autor vai citar algumas coisas na lição e vai mostrar que a vida eterna ela é descrita como rio. Por quê? Porque o texto bíblico ele nos mostra que um rio da água da vida vai sair do trono de Deus e do Cordeiro. Então, por meio dessa expressão, nós podemos entender que o apóstolo João ele estava deixando claro isso de modo simbólico. O autor está levando essa parte aqui para o lado simbólico, mas se tem irmãos que entende que o autor pode estar falando também de sentido literal, porque Ezequiel também fala sobre isso, que do trono de Deus vai sair um rio e aquele rio vai trazer restauração por onde ele passar. O autor está seguindo aqui o lado simbólico desta passagem bíblica, mostrando que a vida eterna e abundante vem de Deus. Então a água no seu aspecto simbólico, aponta para a vida, para a purificação, refrigério. Quando se diz que é brilhante como cristal, está dando destaque à pureza, à beleza, está dando destaque justamente à sua clareza. Então, esse rio que nasce do trono de Deus, o que quer dizer que a vida eterna só vem de Deus. Então o autor está seguindo essa linha simbólica e os irmãos estão compreendendo bem que eu estou explicando aqui, que eu estou explicando de forma simples, para mostrar que o autor traz esse lado da simbologia. Entretanto, estou falando para os irmãos aqui que existem pessoas, assim como é o nosso caso, acreditamos que esse cumprimento aqui é literal e não que está falando de uma forma simbólica, assim como nós também interpretamos Ezequiel, mas sabemos que tem essas duas linhas. Mas o que é importante é que nós vamos estar lá e um dia saberemos como é, se é simbólico ou se é literal. Amém? O autor também vai falar sobre a vida eterna. Ela é descrita como árvore. Ele fala na lição sobre isso e ele está mostrando que essa árvore ela é representativa. Nós estamos falando novamente, o autor está seguindo a linha simbólica, a linha representativa. Então ele está falando que essa árvore ela é representativa, apontando para o relacionamento que foi restaurado com Deus, trazendo a humanidade para o propósito que o Pai havia projetado desde o início. O autor prossegue também falando sobre a vida eterna sem males. Essa parte aqui já é mais tranquila, porque nessa parte aqui o entendimento é literal, porque de fato vai acontecer literalmente, ou seja, o corpo transformado vai estar a ausência de sofrimento, dor, perseguições, não vão ter mais perseguições, sofrimento, angústias, ansiedade, síndrome do pânico, medo, receio. Esses sentimentos não terá mais, porque ali só haverá gozo, alegria e paz. Então a vida eterna será sem males. A vida eterna na presença de Deus. Este é o ponto culminante do estabelecimento da cidade celestial, porque nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso o autor vai colocar aqui a vida eterna na presença de Deus. Aquilo que hoje nós conhecemos em parte, um dia conheceremos face a face. Veremos a Deus, estaremos com Deus, habitando com Deus, reinando com Deus, desfrutando de todas as benesses que Deus prometeu para a sua igreja aqui nesta terra. Então isso tem que ficar claro na nossa vida. O terceiro e último tópico, o autor vai falar sobre o estado final de todos os santos. Neste ponto, ele vai falar sobre o que todo crente salvo deve esperar. Então, o que todo crente salvo deve esperar? A vitória contra o pecado. Esta é a promessa que o cristão tem da parte de Deus, quando ele submete a sua vida às orientações da palavra, vivendo sob o controle do Espírito Santo. Então, meu irmão, nesta vida resta tão somente a concretização da glória futura, seguindo as promessas bíblicas, segundo as promessas bíblicas, quando passaremos a viver um estado perfeito eternal. E isso que todo crente salvo espera justamente isto, está para sempre com o Senhor. Por isso a palavra de Deus nos fala, mas nós,
segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, isso é o que todo crente salvo deve esperar: a manifestação de Cristo nos ares, para levar a sua igreja para habitar com ele eternamente. O segundo subtópico da lição, o autor vai falar sobre: viveremos todos em unidade. Ao descrever a cidade celestial, o quadro que se tem é da união de todos os salvos vivendo em plena harmonia e comunhão com Deus. Esta é a unidade que Jesus Cristo falou aos seus discípulos, que nós temos que aqui já estar em unidade, um para com os outros. E no futuro, meu irmão, quando Deus, por seu poder, renovar todas as coisas, isto é, a criação, se realizará uma unidade perfeita, de modo que todos os seus salvos, de modo que todos os salvos servirão a Deus eternamente. Então, esta é a unidade que o Senhor Jesus nos falou. E, biblicamente falando, no seu aspecto metafórico, entende-se que, ao falar da Nova Jerusalém que desce do céu, João a descreve como uma cidade. Mas ele está falando da Igreja de Cristo, que é um corpo que reúne os salvos de todas as nações da terra, os quais foram lavados pelo sangue de Deus. Então a união ela será perfeita, sem barreiras culturais, sem barreiras sociais, sem barreiras econômicas. E todos viverão na comunhão com o Pai eterno, adorando para sempre. Pois desde o momento em que fomos salvos, o Senhor nos chamou para a comunhão. E o autor encerra a lição e o trimestre falando sobre finalmente em casa. Neste ponto aqui é o que nós estamos trilhando para chegar em casa. A Bíblia nos fala que nós somos peregrinos, forasteiros, embaixadores de Cristo, ou seja, nós não estamos na nossa casa final. Nós não estamos no nosso lugar final. Então, o autor vai falar justamente sobre a parada final do cristão depois de concluir sua jornada de fé, é o céu de glória. Essa é a esperança de todos os salvos. Então, quando terminar a nossa jornada aqui, viveremos no céu, onde a presença de Deus será permanente e eterna. Quando todos estivermos lá, é porque todas as promessas foram cumpridas e as lutas chegaram ao fim. Então nos alegraremos e diremos: finalmente chegamos em casa. Assim, meus amados irmãos, nós estamos encerrando a nossa lição deste domingo e estamos também encerrando o trimestre. Falamos sobre a lição A Cidade Celestial. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.